Fala pessoal, bem-vindos ao último vídeo do ano 2022, onde eu separei aqui alguns desenhos, que eu considero que são os melhores desenhos. Claro, tem mais que eu queria mostrar aqui para vocês, porque, cara, esse ano eu fiz simplesmente mais de 200 desenhos. Só que não dava para mostrar simplesmente 200 desenhos aqui, tá? Então eu separei só 30 desenhos aqui para mostrar para vocês, seja feito em live, seja feito para vídeo, seja feitos por tutorial também, tá? Eu sempre vou estar falando para vocês de qual forma eu fiz esse desenho, certo? Vamos lá, né? Tá vendo esses desenhos? E se eu te dizer que você pode desenhar assim ou até melhor mesmo sem o famoso dom? Conheça o meu treinamento Desenhe Agora do Zero e aprenda mais rápido do que você pensa. Link na bio ou na descrição. Bom, vou começar aqui com esse desenho. Esse desenho é do Pokémon, né? Aqui é o Lucario do Pokémon. E cara, eu separei esse desenho porque, principalmente, eu gostei da coloração que eu fiz dele. Eu achei que ficou uma coloração super top, né? Muito massa mesmo. Ficou bem legal, a proporção do desenho ficou legal. E desenho de Pokémon eu quase não trago aqui no canal, né? Então eu separei justamente por isso também. Porque além de ter ficado bonito, uma coloração legal, eu quis deixar... na verdade eu faço poucos desenhos de Pokémon, né? Então... tá aí um dos desenhos e ele é tutorial, tá? Outro desenho que é tutorial é esse aqui, cara, que nossa, esse eu gostei demais. Foi um fanart aí que eu fiz do Satoru Gojo, né? Ele jogador de basquete, cara, número 7, tá? Coloquei até o G Marcel aqui, ó, pra ficar legal. E, mano, é um passo a passo aí que eu deixei no canal também, tá? Só você pode pesquisar aí tranquilamente, você vai ver, tem vários tutoriais legais aqui no canal. Mas desse aqui eu tenho certeza que você vai curtir muito, cara, pode ter certeza. O Gojo aí ficou muito massa, a proporção do corpo, né? O jeito, a cor, esse fundo aqui, eu gostei tudo desse desenho aqui, cara. Esse desenho aqui eu achei sensacional, tá? Eu peguei aqui uma referência no Pinterest. É o Naruto e o Sasuke, né? Eu gostei demais do resultado desse desenho, tá? Esse aqui foi um dos melhores que eu trouxe, né, de Naruto aqui no canal como tutorial, certo? Lembrando que é como tutorial. E, velho, ficou muito bom esse desenho aqui, velho. Foi um dos que eu mais gostei de fazer. Eu achei que ficou super massa o jeito que eu deixei o desenho aqui. A coloração dele também tá muito boa, né? Espero que você tenha curtido também esse aqui, velho. Esse aqui é outro de Naruto, que foi um tutorialzão muito massa. Gostei demais desse aqui. E galera, eu confesso pra vocês, eu acho que eu fiz esse no início do ano. Eu não lembro se eu fiz ele em 2022 mesmo ou em 2021, tá? Mas eu acho que foi desse ano, tá? Que eu comecei a usar os lápis Trismegasoft também, né? Pra representar algumas coisas aqui. Eu tenho certeza que eu passei Trismegasoft na parte da raposa aqui. E ficou muito bacana, cara. Gostei demais do resultado desse desenho aqui, véio. Aqui mais um tutorialzão insano aí, velho. Que, nossa, eu tava esperando demais pra fazer esse tutorial. Que é do Demon Slayer, né? Muito massa. São dois personagens que a galera curte demais. Aqui é um Hashira. Aqui é o Hashira, no caso, né? O Rengoku. E aqui é o Lua número 3, né, velho? Muito massa, cara, na moral, esse desenho ele tá aí como tutorial também, tá tudo bem explicadinho pra vocês. Velho, um desenho que não poderia faltar nessa lista é esse aqui do Ichigo, cara. Nossa, esse desenho ficou sensacional. Eu gostei dele, cara, por duas coisas, tá? Primeiro, porque eu curto demais o Ichigo nessa fase que ele tem a máscara dele, né? A máscara Hollow. E por causa da coloração também, eu achei que a coloração desse desenho, né? Os detalhes dele, os destaques, a mão, tudo ficou muito massa, né? Principalmente os poderes que passa por ele aqui. Curti demais, cara, esse desenho aqui no canal, hein? Sem dúvidas, esse foi um dos melhores tutoriais que eu já fiz esse ano, velho. Que é o Deb do Boku no Hero. Aqui eu fiz ele com cabelo preto, né? Ele apareceu agora na nova temporada com cabelo branco, né? E tal. E galera, nossa, ficou muito massa esse desenho. Eu gostei demais. Cara, aconselho você fazer esse tutorial porque tem umas dicas muito boas, principalmente para a coloração dessa pele dele aqui, né, queimada, tá? Então, velho, pode assistir que tá muito bom esse desenho aqui, velho. Você vai gostar com certeza. Aqui foi quando saiu o filme do Batman, né? Então eu decidi fazer um tutorial bacana, lembrando que é tutorial esse desenho também, tá? E o diferencial do tutorial desse desenho aqui, galera, é que eu fiz um fundo desfocado, né, ó. E eu mostrei como eu fiz esse fundo desfocado, eu ensinei lá pro pessoal. Então eu aconselho você procurar esse tutorial aqui que tem muitas dicas boas, tá? Pode ter certeza. Outro tutorial super bacana é esse do Doflamingo, mano. Esse aqui era um dos mais esperados pelos inscritos que curtem One Piece, né? Era desenhar o Doflamingo.
ele tinha umas feridas, né, e tal, sangue, aí eu não quis colocar, eu quis desenhar ele normalmente mesmo, eu até falei no vídeo, e eu gostei demais do resultado desse desenho, cara. É um desenho tamanho A5, ó, tá vendo? É pequenininho, mas ficou muito bom, velho. Aqui é o Narutão, né? Esse não foi tutorial, esse aqui foi testando os lápis Super Soft do Faber-Castell em um papel um pouco mais poroso, com mais textura, né? E assim, eu achei que combinou demais, eu consegui fazer um degradê na cor da pele, tipo a iluminação aqui em cima, sabe? Eu achei que eu consegui um aspecto bem bacana. Separei esse desenho porque eu gostei dele e foi um teste diferente também, né? Ficou muito legal, ó, efeito luminoso em toda a base do desenho, tá vendo? Eu achei que ficou muito bom, cara. Você curtiu esse desenho aí? Esse aqui, cara, nem se fala, né? O Mob, eu fiz um formato de fanart, né? Eu peguei duas imagens diferentes para poder criar essa referência. Eu peguei uma referência em que ele todo era desse jeito, né? A cabeça dele toda era desse jeito e ele tava de frente, ele não tava assim de lateral. E a outra referência que eu peguei para fazer ele era essa mesma imagem em lateral. Eu peguei a outra só para fazer essa parte aqui e isso aqui é tudo eu que coloquei, né? Então assim, eu gosto muito de fazer tutoriais, isso é um tutorial também no canal, né? E eu gosto de modificar os desenhos, tá? Para que o meu desenho se torne uma referência legal para quem vai desenhar também, tá? Então é uma coisa que eu tomo muito cuidado, muita dedicação, é justamente fazer algo que deixe o meu estilo nos próprios até tutoriais. Esse aqui foi outro de Bleach que eu fiz, né, cara? Muito massa também. Nossa, eu gostei desse porque também foi um fanart. Eu peguei a referência do Ichigo, né, nessa fase aqui, tá? E coloquei a máscara dele, não existia na referência, certo? Eu peguei, justamente coloquei a máscara, coloquei esse Getsuga Tenshou dele aqui, ó. E eu achei que ficou muito massa, ficou bem preenchido, né? Ele localizado um pouco na lateral também. Sempre a gente tem que pensar em tudo. Eu penso em todos esses detalhes, tá? Então, como ele estava localizado na lateral, eu fiz o Getsuga para preencher um pouco mais esse lado e deixar a folha com um aspecto ainda melhorado, cara. Esse nem se fala, né, cara? É o Zorão. Esse Zoro aqui, nossa, um dos vídeos mais vistos desse ano. Se eu não me engano, ele já tá com quase 100 mil views, né? Ele tá próximo a 100 mil views. E nossa, gostei demais, porque tipo, um tutorial para bater 100 mil views aqui no canal raramente acontece, tá? E esse aqui foi um deles, né? Eu gostei do resultado que ele trouxe no canal e do resultado do próprio desenho, né? Que foi um tutorial avançado, eu até expliquei, né? Que era um tutorial até difícil, principalmente se a pessoa estava realmente começando a desenhar, tá? Mas eu sempre busco trazer melhoras para vocês, né? Para vocês aprenderem mesmo na raça, uma coisa muito boa, né? Aqui é o segundo do trio monstro que eu fiz aí como tutorialzão, que deu boas views também. É o Sanji, né? Esse Sanji eu coloquei esse efeito aqui. Esse aqui eu criei também essa referência, tá, pessoal? Eu peguei uma referência dele na internet que ele tava nessa pose, coloquei a perna de fogo nele, até o efeito luminoso na coloração foi eu que criei, tá? Você não acha a referência desse Sanji aqui desse mesmo jeito, você sempre vai achar algo parecido, porque isso aqui eu modifico, né, para fazer os tutoriais, e foi um dos que eu mais gostei também, velho. Esse Lufão, o ano, nem se fala, né, cara? Ele foi o tutorial mais visto desse ano, cara. Ele me surpreendeu, tá? Primeiro que eu peguei e modifiquei também, né? Eu coloquei o Elefantogun aqui atrás, ó, no haki ainda, né? Haki do armamento. E, cara, nossa, quando eu postei esse vídeo, que eu vi que o pessoal tava curtindo demais, eu fiquei muito feliz porque foi um desenho que eu me dediquei muito para fazer. Pesquisei umas referências aí, né, algo que ficasse legal do pessoal fazer e que não ficasse tão difícil. Então esse Luffy aqui foi o que eu tentei aplicar. Ele é legal, ele é todo detalhado, como vocês podem ver, tem muitos detalhes nele, mas ele não se tornou um tutorial tão difícil de fazer, né? Então foi uma das coisas que eu gostei mais nesse desenho do Luffy também. E claro, o retorno que ele deu pro canal, que é super importante, né? Que bateu mais de 100 mil views já, velho. Muito bom mesmo. Aconselho você também fazer o Lufão caso você não fez ainda, hein? Esse aqui foi para um vídeo bem elaborado, para uma collab, né, de Tokyo Revengers que eu participei esse ano. Se eu não me engano, foi a última collab que eu participei desse ano, né, do Tokyo Revengers. Usei até essa imagem como perfil por um bom tempo, né, esse personagem aqui, tá? Eu gostei demais do resultado dele, eu peguei o formato dele de anime e transformei em realista, né? Então eu achei que ficou uma referência legal, principalmente que eu testei aqui no cabelo dele a primeira vez, né? Usando o estilete de precisão para fazer fios, enfim, várias coisas aqui eu curti demais nesse desenho, tá? Se eu não me engano, esse é o do último, né? Do tamanho A5.
Esse aqui é aquele emote, né, que o pessoal usa, né, finos senhores, alto nível. Eu tenho até o bonequinho aqui, cara, ó. Eu gostei demais, na moral, ficou muito engraçado. Eu mandei fazer um bonequinho em 3D, tá? Que eu tenho um amigo que faz, ele acabou fazendo pra mim. E esse aqui foi em live, né? Eu fiz o desenho ao vivo aí, foi uma live bem legal, cara, muito maneira. A galera super interagiu com a live. E, nossa, foi uma das lives que eu mais gostei de fazer, foi fazer esse boneco. Boneco simples, no estilo cartoon, né? E o pessoal desenhou demais também esse boneco, todo mundo me marcando no Instagram. Foi um dos que eu mais curti de fazer, hein? Galera, já esse aqui é outro tutorialzão, né? Esse aqui é muito insano, né? É o Serra Elétrica e o Chainsaw Man. É o Denji, né? Já na forma de Chainsaw. E, velho, muito massa. Gostei demais de fazer esse tutorial. Embora ficou um vídeo, acho que com 27 minutos, né? Pra desenhar ele. E, certo, né? Muito detalhe no desenho requer mais tempo de desenho, né? E foi um dos tutoriais que eu mais gostei de fazer esse ano. Foi esse Denji, cara. Porque também ele é muito estiloso, né? O anime é muito diferenciado e o personagem acabou ficando muito estiloso também, né? Esse aqui já tem um bom tempo que eu fiz também, foi logo no início do ano. Quando eu ainda fazia refazendo o desenho dos inscritos. E claro, eu pretendo voltar com esse quadro, tá? Esse desenho foi o meu primo que fez um desenho e eu refiz nesse formato aqui. E acabou ficando desse jeito. Eu gostei do resultado dele e eu separei porque foi um dos que eu mais gostei de criar no refazendo o desenho dos inscritos, tá? Achei que ficou super bacana o estilo do desenho, a coloração que eu coloquei, o efeito luminoso nele. Então tudo que eu fiz aqui nele eu gostei de fazer, tá? Então por isso que eu separei aqui entre os melhores. Aqui é mais um tutorialzão, né, do Naruto agora, que é o Kakashi que eu fiz. Se eu não me engano foi o último de Naruto que eu fiz como tutorial aqui no canal. Já tem um bom tempo que eu não faço tutoriais de Naruto, mas eu vou voltar ano que vem aí. Eu pretendo fazer os Hokages também, né? Eu pretendo fazer o time 7. Enfim, muitas coisas eu tô planejando trazer como tutorial para o ano que vem, inclusive de Naruto, tá? Trazer séries também de tutoriais do Naruto. Akatsuki novamente, né? Os Hokages, como eu já tinha falado para vocês. O time 7... em criança, o time 7 adulto, enfim, várias coisas bem legais para vocês, tá? Eu separei porque eu gostei da coloração, gostei do estilo e foi um fanart também que eu criei aqui e ficou bacana, né? Esse aqui, sem dúvidas, foi um dos melhores tutoriais que eu gostei de fazer. Cara, na hora que eu fui fazer esse tutorial, eu peguei um potão, velho, para desenhar a parte redonda do Luffy, né? E, velho, eu gostei demais desse tutorial aqui porque era um dos que eu mais queria trazer aqui no canal. Eu só tava esperando uma oportunidade de trazer também, de desenhar ele, né? Que é o Luffy aí, Gear 4, né? Gear 4, o Bondman, o Homem Saltitante, que é um personagem que o pessoal curtiu demais e eu também curti, hein? Achei muito massa esse tutorial e bem diferenciado, né, galera? Esse foi feito ao vivo, né, do Spy Family, logo quando o anime saiu na primeira temporada. E eu gostei desse tutorial, não, né, desse desenho que ele foi feito ao vivo, por dois motivos, né? Por quê? Curti muito Spy Family, eu achei o design dos personagens massa também, o anime é muito engraçado, é muito bom, cara. E eu curti esse desenho porque eu usei aquela tática, né? Eu nunca tinha feito um desenho assim, tá? Onde você tem que ver um lado assim, ele tá em pé, pra você ver o outro lado em pé, você tem que virar o lado dele, né? Então aqui é a feição deles, né? Mentindo, né? Vivendo a vida normal, e a real feição deles, né? Ela lendo mentes, ele é um detetive, né? E ela é uma assassina, tá? Então eu gostei do resultado desse desenho, né? Você vira assim, é um desenho bem diferentão, né, cara? Você precisa virar pra ver o desenho certinho. E eu gostei demais do resultado que ele ficou, cara. Foi feito ao vivo, né? Esse foi para uma collab com Guilherme Calderaro Arts, né? Ele tava chegando a 100 mil inscritos, ele tava próximo. Ele me chamou para fazer uma collab, eu aceitei, era de Attack on Titan. E assim, eu escolhi fazer esse desenho aqui, né? Porque primeiro, meu vídeo já seria um vídeo bem elaborado, um vídeo com muitas edições e tal. E porque eu nunca mais tinha desenhado uma página de mangá, cara. Então peguei justamente a página do mangá, né? A cena do mangá e fiz aqui diretamente nessa página. Eu tentei transmitir uma cena de mangá e nossa, o resultado para mim ficou sensacional. Tinha muito tempo que eu tinha desenhado diretamente um mangá mesmo, né? E não um anime. E eu gostei demais do resultado desse desenho aqui. Esse desenho dos Hokages, sem dúvidas, cara, se não foi minha melhor live, ela tá entre os top 3 lives que eu já fiz aqui no canal.
Gostei demais do resultado desse desenho, ele ficou lindo, ficou sensacional e ele é um puro fanart, né? Galera viu na live, eu ia pegando uma imagem de referência, ia criando, eu mesmo crio o jeito do desenho, o estilo. Eu gosto muito de fazer isso, de criar minhas próprias artes, né? De criar meus próprios desenhos, meu próprio estilo no desenho, tá? Então esses do Hokages aqui eu consegui representar muito isso, tá? E foi um dos desenhos que me marcou demais fazer esse ano, velho. Foi essa live dos Hokages. Bom, esse sem dúvida tá entre os meus top 5 tutoriais desse ano. Cara, sensacional. A pessoa olha assim, né, e diz, não, isso não pode ser um tutorial, cara. Como assim você ensinou a fazer isso aqui? Galera, eu ensinei do zero a fazer tudo. Do desenho à finalização na coloração, tá? Então tá aí pra vocês no canal. Se você não assistiu ainda, velho, vai fazer porque tem muita técnica diferente nesse vídeo aqui, tá? Tá muito bom. E eu gostei demais do resultado em uma cena épica do anime Demon Slayer, né? Logo quando saiu aí a cena na temporada, né? Na temporada 2. Esse também foi feito ao vivo, né? Muitos dos desenhos que eu separei aqui foram feitos ao vivo, porque são os que eu mais curti. É quando eu faço os desenhos ao vivo também, né? Eu gosto desses desenhos que eu faço ao vivo pela interação que eu tenho com o pessoal e tal, e pela liberdade que eu tenho de fazer o meu próprio desenho, né? Já tutorial eu tenho um tempo para fazer, eu tenho limitações. Já quando eu faço para mim mesmo, ou quando eu faço em live, já é diferente, né, cara? Então o Saitama e o Genos aqui, nossa, eu achei que ficou sensacional esse desenho. Um dos melhores que eu fiz em live também, hein? Esse aqui, galera, foi, se eu não me engano, foi o penúltimo desenho que eu fiz em live, né? Foi o Chainsaw Man. Aqui no caso, eu fiz esse desenho, não foi o penúltimo, né? O penúltimo foi um desenho do Yu Yu Hakusho, né? Que eu testei uns lápis. Esse aqui foi o antepenúltimo, mas nesse estilo assim, super trabalhadorzão, foi o último desenho que eu fiz ao vivo aqui no canal. E, velho, foi um dos desenhos aqui que tá no meu top 5 também. Gostei demais do resultado dele, seja no desenho e na coloração. Pra mim ficou sensacional e é um puro fanart, né? Fui pegando várias artes aí, fui misturando e fui fazendo o meu próprio desenho. Como eu falei, eu gosto muito de fazer isso, né, cara? E gostei demais do resultado desse aqui. Bom, pessoal, ó, tem esse aqui também que eu fiz pra testar um papel, né? Um papel novo que eu tinha pego, que era o Canson, né? O papel Canson Super Sulfite. Nunca tinha usado. Fui testar também o estilete de precisão aqui nos pelos da raposa, ficou sensacional. Um dos melhores desenhos que eu fiz aqui, né? Eu peguei uma imagem em 2D e transformei ela assim semi-realista, né? Ele não é assim, a imagem você não encontra desse jeito, a não ser esse desenho, tá? Então, como eu falo, eu gosto muito de modificar, é um estilo meu nos desenhos, é modificar as referências que eu pego. E, cara, eu gostei demais, coloquei até num quadro aqui, ó, como vocês podem ver, tá? E ficou muito legal esse desenho, por isso que eu separei aqui para vocês também, né? Até no próprio quadro, né? Na própria moldura eu já deixei separado para vocês. Bom, agora aqui temos desenhos no tamanho A3. É um desenho grandão aqui do Cavaleiro do Zodíaco. Esse foi feito ao vivo também, tá? Ó, se você vê um desenho super detalhado, cara, tem muitos personagens. No caso, os 12 Cavaleiros de Ouro, né? Tudo bem detalhado, tudo com colorações diferenciadas, tá vendo? E, mano, o massa desse desenho é que ele foi feito 100% ao vivo. Seja do inicial aqui no Shaka, né, que eu comecei com ele, a finalização do cenário, né, e tudo mais, cara. Um dos melhores desenhos que eu fiz ao vivo, né? Muita gente disse que foi o meu melhor ao vivo, mas eu acho que é por causa da quantidade de detalhes, né, cara? E esse desenho, ele não poderia faltar aqui, né, velho? Olha só. Tem um segundo desenho em A3, né, que é o desenho número 30 aqui que eu tenho para apresentar para vocês. Esse eu postei no meu novo canal, Gilmar Marcel Art Up, que é onde eu vou postar desenhos nesse estilo quando eu não faço ao vivo, né? Os desenhos que eu faço ao vivo, aí eu deixo lá. Aqui eu quis começar o novo canal com o desenho da Katsuki, que é um desenho que eu queria fazer há muito tempo, tá? Eu já tinha feito a Katsuki, só que eu não tinha feito algo tão elaborado como esse desenho aqui, tá? Então foi uma das coisas que mais me chamou a atenção para poder desenhar. Fiz lá, postei no outro canal, ficou sensacional, uma edição bem massa no vídeo. E é uma coisa que eu pretendo sempre aprimorar, principalmente nesse ano 2023, né? Aprimorar mais as edições dos meus vídeos e os meus desenhos, tá? Eu espero que você tenha curtido, porque eu gostei demais disso aqui, cara. Isso aqui tá sensacional, mano. Bom, e para finalizar o vídeo para vocês, um desenho bônus aqui, né? Que foi o último desenho do ano, tá? Que é o desenho do cartaz do Luffy Gear 5, mano. Na moral, eu separei esse desenho como bônus, né? Ele é o número 31 dessa lista,
justamente porque é o cartaz do Luffy, é uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, só que eu tava me preparando, né, para poder fazer esse tutorial aqui para vocês. E sim, velho, é um tutorial. Isso é o mais incrível desse desenho, tá? É que ele é um passo a passo, ele é todo completo aí e tá no canal, tá? Você vai poder fazer da parte da escolha da folha, da queimadura dela até a finalização das letras dela, tá? Tudo eu decidi fazer separadinho e tudo certinho para vocês, beleza? Então eu deixei esse desenho como bônus aí, justamente porque eu curti demais do resultado desse Lufão aqui, velho. Na moral, esse cartaz ficou sensacional pra mim, velho. E bom, pessoal, chegamos ao fim do vídeo aqui, né? Vemos que temos muitos desenhos e, cara, pode ter certeza, eu tenho muito mais desenhos que esses aqui. Principalmente desenhos ao vivo, não coloquei todos os desenhos ao vivo que eu fiz, tá? Muita variação de desenhos também, seja tutoriais, seja ao vivo, seja para outros tipos de vídeos, testando materiais, enfim, refazendo desenhos de inscritos, enfim, muita coisa legal eu já postei aqui no canal esse ano, tá? Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, deixa o likezão aí, espero que você tenha curtido os desenhos também e principalmente os tutoriais que eu sempre posto aí para ajudar a galera para melhorar os seus desenhos, beleza? Bom, vou ficando por aqui, pessoal, espero que você tenha curtido esse vídeo, não esquece de deixar o likezão, tá? Seja aí um alto nível e deixa o likezão, seja um cara fino e até a próxima. Muito obrigado e até o próximo ano.